Olá! Hoje nós vamos falar sobre a unificação da Itália, formação do Estado Nacional Italiano. É importante lembrá-los que o processo de unificação na Europa começou lá atrás, no século XIV, quando Portugal fez a sua unificação e, na sequência, a Espanha. Então, venha comigo. Estou falando de Europa no século XIX. A Itália, assim como a Alemanha, estão bem atrasadas no seu processo de unificação. Vamos ver como isso se deu. Como estava a Europa nesse período? Segundo a Revolução Industrial, os países da Europa estavam industrializados e o sentimento nacionalista permeava a Europa. Revoluções liberais já tinham acontecido e a corrida imperialista estava acontecendo. Corrida imperialista é a sobreposição dos países industrializados sobre os países não industrializados, ou também chamados de periféricos. Países na África, países na Ásia e países aqui na América. É nesse contexto que a unificação da Itália acontece em 1861. E este processo tem aí como líder o reino do Piemonte-Sardenha, que é na parte norte, bem aqui em cima. Outra coisa importante para se dizer aqui é que a parte norte era comandada pela França e a parte sul comandada pela Áustria. Quais eram os interesses econômicos da Itália para fazer a unificação? Ela precisava fazer a unificação para entrar na Revolução Industrial e correr atrás de MMs, matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Sem a unificação, não tem como ser competitivo, já que uma característica da segunda Revolução Industrial é exatamente a concorrência. E aí nós temos a organização política. A parte norte, ela é monárquica constitucional, liderada aí pelo rei Emanuel II e seu ministro Conde de Cavour. Já a parte sul, ela tinha um caráter mais popular e republicano, comandado por Giuseppe Mazzini, que é um líder ideológico. Não confundir com Giuseppe Garibaldi, o revolucionário. Efetivamente, as guerras acontecem norte e sul, mas nós vamos ter umas terras no meio, que a gente chama de terras papais. A parte norte, ela tem tendência industrial, vai ter o apoio da França e da Inglaterra nas guerras, lembrando que são duas potências industriais. França é uma potência continental e a Inglaterra é uma potência insular, e o líder aí é Conde de Cavour. Já na parte sul, eu tenho uma tendência agrícola. Aqui sim eu tenho Giuseppe Garibaldi, o revolucionário, com o seu exército de 1000 camisas vermelhas. Giuseppe Garibaldi vai fazer a unificação da parte sul. Lembro aí que ele é conhecido também como herói de dois mundos. Por quê? Ele lutou no movimento separatista aqui no Brasil chamado Farroupilha, que acontece no período regencial e parte do Segundo Império, e também lutou aí na unificação da Itália. Feita a unificação, quais são as consequências? A industrialização tardia, o governo foi entregue para a parte norte, que é o rei Vítor Emanuel II, eles vão fazer a industrialização e partir para o imperialismo, vão ter que resolver uma questão romana, e isso tudo está afunilando para a Primeira Guerra Mundial. O que é a questão romana? A questão romana, ela é uma disputa entre a igreja e o Estado pelas terras papais, porque a gente fez a unificação do norte e a unificação do sul. O que tem no meio? No meio tem as terras do Papa, as terras papais ou as terras do papado. Que terras são essas? Se você assistiu a aula sobre bárbaros ou Reino Franco, nós temos lá Pepino Breve. Pepino Breve, ele venceu os lombardos e doou as terras para o Papa. E são essas terras que estão em disputa aqui. 68 anos de encrenca, de disputa.
Aí nós estamos falando agora no século XX, em 1929. 1929 tem a crise dos Estados Unidos, né? Crise de 29, e eu tenho os regimes totalitários ascendendo. Benito Mussolini chegou ao poder. Benito Mussolini chega ao poder e vai resolver essa encrenca entre a igreja e o Estado. Como ele faz isso? Ele vai fazer um tratado chamado Tratado de Latrão. Neste tratado, ele vai dar para a igreja o Vaticano, ele vai criar o Vaticano. E a igreja vai doar as outras terras para o Estado. Então, nós temos a criação do Vaticano. O Estado da cidade do Vaticano é um pedaço de terra soberano sobre o domínio da Igreja Católica. E o resto das terras, doação para o Estado. E a unificação foi feita. Agora só resta saber como eles vão fazer para imperializar. Mas isso a gente vai ver na sequência na próxima aula. Falou, valeu? Até mais!